O apetite humano já é quase 2 vezes mais voraz do que a capacidade do planeta em se regenerar para garantir recursos naturais e bem-estar a todos. Em 2050, seremos 10 bilhões de pessoas sobre a Terra, um aumento de 29%. A demanda vai disparar em 60% graças ao aumento na renda e consumo nos países mais populosos. Estes números da ONU e da FAO parecem colocar os recursos do planeta em xeque. Como produzir mais sem chegar a um colapso? A resposta é um consenso: fazer mais com menos. A humanidade já superou diversas provações: escassez, tragédias naturais, guerras e pandemias, como a que vivemos hoje com o coronavírus. E para isso, a tecnologia, a ciência e a inovação sempre foram aliados indispensáveis. Por isso, é imprescindível a inovação sustentável. A 4ª revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Se mantivermos a eficiência produtiva atual, faltará de tudo em pouco tempo: terra, água, fertilizantes, combustíveis, energia. Precisamos e podemos melhorar. Em 2010, só nos cultivos de grão, que ocupam mais da metade da área cultivada do planeta, foram necessários 700 milhões de hectares nos 5 continentes. Se a solução fosse usar a terra, precisaríamos de 420 milhões de hectares para suprir uma demanda 60% maior só de grãos. Espaço equivalente à União Europeia, com clima, água e relevo favoráveis, que simplesmente não existe no planeta. E só para os grãos, sem contar outros alimentos ou proteção de biomas, águas e outras áreas de proteção. O Brasil é um dos poucos países com estoques relevantes de terras, mas sequer precisa avançar em áreas preservadas. Hoje, 66,3% do país é de vegetação nativa ou preservada, 30,2% voltada à agropecuária e 3,5% às cidades. Apenas o aproveitamento cada vez melhor das terras agrícolas pode responder ao que o mundo espera de nós. Um dos melhores exemplos sobre utilização da terra vem justamente da pecuária, que é a atividade que ocupa a maior área no Brasil. O modelo ILPF, ou Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, inclusive também já conta com ferramentas digitais para ganhar ainda mais sustentabilidade. Hoje já são 15 milhões de hectares neste modelo, do total de 160 milhões. O Daniel, nosso editor, visitou a fazenda CV Nelore Mocho, modelo de ILPF com uso de ferramentas digitais. Juliano, como funciona o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta aqui do CV Nelore Mocho? O nosso sistema de integração, há 6 anos que nós introduzimos na fazenda, como o próprio nome diz, é uma integração de floresta, de madeira, com a pecuária e com a agricultura. Então é todo um sistema consorciado entre as culturas, onde a pecuária tem um grande benefício subsidiado pela agricultura, Tá.
E essa agricultura também gera grãos para o sistema, onde o faturamento é diversificado. Então, todo um sistema de sustentabilidade. Tá, então como é que o eucalipto, a floresta de eucalipto, beneficia a agricultura e a agricultura beneficia o gado? A floresta, ela tem a grande vantagem de trazer um conforto térmico maior para os animais. E esses animais, tendo esse conforto térmico, eles traduzem em produção de carne maior e também o índice de fertilidade, quando exposto à estação de monta, a gente tem percebido que tem um índice de fertilidade maior, um índice de prenhez maior. E a agricultura, ela transforma, ela capta nitrogênio, né? Ela deixa o nitrogênio, por exemplo, a soja, ela fixa nitrogênio e disponibiliza esse nitrogênio para as pastagens, que depois, após a soja, a gente entra com a pastagem, e essa pastagem depois são alimentados os animais. A gente parou com a adubação química, só faz adubação agora via soja. Tá, e qual que é o papel das ferramentas digitais, as ferramentas do Agro 4.0 nesse modelo? Favorece bastante, porque como o sistema é muito dinâmico, você consegue ter um controle maior desses resultados, as mensurações dos resultados, né? Como por exemplo, os animais são todos brincados, são chipados, então a gente passa a cada 3 meses fazendo as pesagens, as mensurações, que aí vai direto para o software. Os tratores são todos equipados com equipamentos, com GPS, que fazem também o controle da tua produtividade, com área de precisão, agricultura de precisão, algumas áreas que você precisa colocar mais adubo, menos adubo, então todo linkado a um sistema de informação mais atualizada. Entendi, então as ferramentas digitais são aliados de sistemas sustentáveis como a integração lavoura-pecuária-floresta? Sim. Com certeza ajuda muito a você processar as informações e ter as tomadas de decisões durante todo o projeto. As ferramentas digitais na Fazenda CV favorecem todas as interações entre o gado, as florestas de eucalipto e as lavouras de soja, milho e diferentes tipos de feijão. Além de facilitar a alternância de culturas, que contribui para a qualidade do solo e reduz a necessidade de fertilizantes, elas geram economia de insumos. Isso é muito importante. As reservas de fósforo, por exemplo, são limitadas e não renováveis. Estudos apontam que, se não forem usadas com sabedoria, os estoques mundiais poderiam acabar em 50 anos. O Wesley Santos, operador de máquinas, comenta como o GPS e o piloto automático o ajudam na lida. Ajuda muita gente, né? Porque antigamente a gente tinha máquinas mais mecânicas que a gente tinha que dirigir na roça e também atender a máquina, né? Possíveis avarias. E hoje, como tem um GPS, a gente cuida mais da máquina e a direção ele que faz pra gente, né? Então possibilita muito mais uma economia para o meu patrão. Entendi. E isso se aplica tanto para defensivo, quanto para adubo, quanto para semente, é isso? Sim, na aplicação de calcário, a gente tem menos perca, né, de remonta, né? Entendi. Ele traça linhas contínuas para a gente, então a gente possibilita andar em linhas retas, contínuas, sem remonta. Precisão é um tema-chave quando falamos em sustentabilidade e não existe precisão sem medir a variação do desempenho da produção. O Curral da CV tem alguns bons exemplos disso, seja pelo acompanhamento individualizado dos animais, bem como pelo uso de softwares para tomada de decisão. Já falamos sobre modelos similares aqui no AgEvolution, mas é sempre bom ter mais exemplos. Os detalhes vêm a seguir com o Eduardo Van, que é analista de dados por lá. A gente está aqui no curral e o Eduardo vai mostrar para a gente como é que funciona o bastão eletrônico digital aqui. Que tipo de informação, que tipo de indicadores você pegou agora do animal? Inicialmente eu peguei o número do animal. Com isso vem as informações maternas, as informações paternas, também a situação do animal, no caso uma novilha que ela está inseminada. Tem o touro que foi usado na inseminação. Há também a informação das últimas 2 pesagens dela, o ganho de peso dela. E esse conjunto de informações, ele é útil por quê? Como é que ele consegue ajudar vocês? Essas informações nos ajudam para escolher os animais melhores do plantel, ver os possíveis animais de descarte, algumas mães que podem virar mães de touros. Ou seja, de certa maneira vocês conseguem ser mais eficientes e sustentáveis a partir desse controle de informação. Sim, com certeza, que aí nós conseguimos selecionar melhor o rebanho. A pecuária costuma ser um alvo quando o assunto é sustentabilidade, mas muitas das críticas são distorcidas ou mesmo infundadas. Por exemplo, quanto à emissão de gases de efeito estufa.
A fixação de carbono pelo pasto pode, inclusive, neutralizar o balanço da produção. Muitos estudos internacionais não consideram esta retenção de CO2 pela braquiária ou ainda outros cultivos que alimentam o gado. Pode anotar, um pasto bem cuidado é garantia de baixa ou zero pegada de gases de efeito estufa. Quanto à terra, desde 1990 o rebanho brasileiro saltou de 160 milhões de cabeças para 221 milhões. Ao mesmo tempo, a área de pastos caiu de 220 milhões de hectares para cerca de 160 milhões. Ou seja, a produtividade de carne aumentou mais de 176% em 30 anos, de 1,63 para 4,5 arrobas por hectare. E a água? Bom, a pegada hídrica também é sustentável. 94% do consumo na produção de carne é água verde, do ciclo natural das chuvas que acaba ingerida pelo capim. Mas podemos ser ainda melhores, mais sustentáveis e lucrativos. É o que mostra a Agtech Olho do Dono, vencedora de prêmios no Brasil e no exterior. Hoje você permitindo, por imagens, pegar o peso do boi com frequência, que é o que a gente faz no Olho do Dono, você permite um melhor planejamento. Você sabe a hora certa de vender o seu gado. Então, se o gado está pronto para sair, ele já atingiu o peso, a partir daí ele não ganha mais peso, ele estaria comendo ração. Perfeito. E seria um desperdício, estaria ocupando uma terra que poderia estar sendo usada para engordar outro gado. Então são exemplos de como que você consegue planejar a melhor alimentação dele, não só para sair também, mas no dia a dia. Você suplementa, o pecuarista suplementa o gado dele e muitas vezes só vai saber daqui a 6 meses se deu resultado ou não. Perfeito. Se você acompanha com frequência, você vai colocar a ração de uma forma mais correta, vai trocar quando necessário. Então tudo isso permite você otimizar o tempo de engorda do seu animal e demanda menos espaço para criar a mesma quantidade de gado. Tá, e como funciona a solução de vocês, o Olho do Dono? É uma tecnologia que a gente desenvolveu, que usa uma câmera 3D portátil que você posiciona onde o gado passa naturalmente. Então, no corredor de passagem, numa troca de pasto, num confinamento, onde ele vive. Então, você mantém um bem-estar animal, você não precisa de mudar a rotina dele, nem da sua equipe para poder obter o peso. Ok, mas como vocês processam essas imagens? Ela é processada totalmente offline, não precisa de estar conectado na nuvem, então o pecuarista tem todo o domínio, ele aperta o botão para conseguir processar e ver o peso onde ele estiver. Já imaginou saber sobre ganho de peso do gado por imagem? Pois é, a inovação é uma solução sem contraindicação para a sustentabilidade no agronegócio. Para isso, o empreendedorismo, a informação e a formação a respeito das possibilidades do Agro 4.0 são fundamentais. Além dos jovens e empresas que já se dedicam a empregar e desenvolver novas ferramentas para os produtores, uma nova geração deve ser preparada. Os caminhos são as universidades, centros de pesquisa, ofertas de cursos e mesmo oportunidades para compartilhar o conhecimento que já existe. A Letícia Paiva, estudante de engenharia agronômica, é um exemplo desse público. Letícia, explica pra gente como é que é a presença do Agro 4.0 no currículo de um curso de engenharia agronômica. Então, a gente não tem essa tecnologia em matérias, porém a gente vê um pouquinho sobre agricultura de precisão, temos grupos de estudos também específicos que a gente vê a utilização de drones, aplicativos também para auxiliar o produtor rural. E também, no ano passado, a nossa Semana Agronômica foi sobre a agricultura 4.0, que ressaltou a importância da tecnologia digital no agro. São tantas as possibilidades que todos temos muito a aprender e desenvolver. As contribuições da inovação são desde indicar onde melhorar a eficiência até viabilizar estes avanços, além de alternativas que ninguém nunca imaginou antes. Vamos te mostrar soluções que economizam até 90% dos defensivos e 60% da água, mas também outras capazes de aumentar a produtividade das lavouras com a ajuda das abelhas. Ou acredite se quiser, acabar com as mudanças climáticas. O mundo já produz por ano cerca de 2,2 bilhões de toneladas de grãos, 1,08 bilhão de toneladas de legumes e verduras, 750 milhões de toneladas de raízes e tubérculos, 830 milhões de toneladas de frutas, 335 milhões de toneladas de carne. Sem falar de outros quitutes como cana, ovos, leite, peixes, algas, cogumelos. É preciso bastante comida para dar 2.800 calorias por dia, em média, para cada habitante do planeta, distribuídos em vitaminas, fibras, proteínas, carboidratos, açúcares.
Agora, imagine que todo esse volume precisa aumentar em 60% e temos os mesmos recursos naturais, talvez até menos, de quando éramos apenas 1 bilhão de pessoas. Podemos ser mais eficientes ou você gostaria de escolher quem pode comer ou não? Eu não gostaria. E todo esse banquete depende e muito de um pequeno inseto conhecido de todos nós, a abelha. Sem ela, a polinização fica quase inviável, o que poderia causar um desastre alimentar no planeta. Uma agtech brasileira tem uma solução para ajudar as abelhas a nos ajudar. Como será isso? Como as abelhas também contribuem para a sustentabilidade na produção rural? Bom, nós estamos com uma proposta de promoção do agronegócio sustentável. Então, através do uso das abelhas, nós pretendemos aumentar a produtividade dos produtos, sem desmatamento, sem consumir água, sem produzir mais CO2. Em média, por exemplo, no caso do café, pelo menos 30% de aumento é esperado. Então, você imagina numa área que você teria 100 quilos de café, você gera 130 quilos. Nossos resultados foram de 50%, 100% de aumento. Então, perfeito, é um impacto nos demais parâmetros muito forte. Tá, e como a Agrobi ajuda nessa função sustentável e produtiva das abelhas? Bom, nós criamos uma plataforma que nós apelidamos de Uber das abelhas, onde a gente conecta quem tem as abelhas com quem tem as culturas polinizáveis. Tá. E por trás dessa tecnologia não é só conectar, mas também a gente tem uma inteligência para avaliar a área, né? O produtor coloca os dados... Pelo mapa do Google, você estava dizendo. Isso, ele coloca os dados de georreferenciamento, a nossa equipe avalia os entornos, as fontes de água, o déficit de polinização e define quais abelhas e quais quantidades naquela cultura devem ser colocadas e a localização que elas devem ficar. E dessa maneira as abelhas cumprem uma função também sustentável, né? Equilibrando todo o ecossistema. Isso, esse é o resultado, produzir mais com mais qualidade sem danificar o meio ambiente. Um dos fatores apontados como prejudiciais às abelhas são os defensivos agrícolas. Apesar de o Brasil ser apenas o 58º no uso por tonelada de alimentos produzida, segundo a FAO, este é um ponto de atenção. Não só para as abelhas, mas também por aspectos sociais, água e para reduzir custos dos produtores. Já existem algumas soluções no mercado capazes de identificar ervas daninhas pela cor, diferenciá-las do cultivo e aplicar apenas nas pragas. Economia de até 90%. Tiago, explica para mim que tipo de tecnologia está embarcado aqui? Tá. Só uma explicação rápida do equipamento. A gente tem sensores espalhados na barra, com uma distância de 50 centímetros de cada um, todos ligados no nosso monitor dentro da cabine. Tá? Então o operador consegue visualizar o que está acontecendo. Em cada sensor ele trabalha com 2 comprimentos de onda, ele tem a capacidade de pegar o vermelho e o infravermelho. A luz que vai ser emitida ali. Exato, ele emite uma luz, quando ele detecta a erva daninha, ela tem uma reflectância no sensor e ele aciona o bico e faz a aplicação em cima da erva daninha. Então ele identifica o que é erva daninha e o que não é e aplica só exatamente na erva daninha. Exato, e com essa tecnologia que ele tem de pegar o infravermelho, ele tem a capacidade de fazer o verde sobre verde. Então, diferenciar. Exato, já tem uma cultura implantada. Se ela tiver até uns 10, 15 centímetros de altura, ele consegue diferenciar a cultura da erva daninha e aplicar só na erva daninha. E se eu passar aqui essa erva daninha, por exemplo, ele vai acionar? Vai, é para acionar. Então vamos testar. Olha aí, olha que legal. A redução do uso de defensivos é uma demanda dos consumidores, o elo final do agronegócio e assim também uma oportunidade. Não só os herbicidas, pesticidas ou fungicidas, mas demonstrar a qualidade geral dos alimentos é sempre um diferencial para os agricultores. Nós estivemos na AnoFood e encontramos um sistema que realiza o diagnóstico da qualidade dos produtos. Veja como funciona. Letícia, explica para a gente, por favor, o que há de inovação em termos de diagnóstico para localização de resíduos em alimentos. Bom, o grande diferencial da Randox é que ela fornece o Biochip, que é uma tecnologia multiplex. Então ela é capaz de analisar diversos resíduos a partir de uma única amostra. E também tem um grande diferencial com relação ao tempo. Com 54 amostras, você consegue analisar em torno de 2 horas diversos resíduos nessas 54 amostras. Ok, mas quais são as etapas desse processo? O processo ele é bastante simples, tem algumas etapas, são 5 etapas. A primeira etapa é da parte de preparação de amostras. Depois vai ter a pipetagem dos reagentes. Esses reagentes eles vão para uma incubadora, que é onde fica a maior parte do tempo. Depois vai ter etapas de lavagem do biochip e aí sim vai acrescentar o reagente de sinal para ter a reação de quimiluminescência no equipamento. Outro problema mundial para a sustentabilidade agrícola é a escassez de água. O Brasil é a nação mais abençoada,
com 12% da água doce de superfície do planeta, a maior reserva disponível entre todos os países. Ainda assim, trata-se de um recurso limitado, precioso e caro que não pode ser desperdiçado. A irrigação inteligente, por exemplo, reduz o uso em 60% e, em alguns casos, melhora a produtividade por usar a água exatamente onde e quando ela é necessária. Seja por gotejamento ou sistemas automáticos, o Agro 4.0 já permite altos níveis de aproveitamento, além dos ambientes controlados, como também em grandes áreas. Mas hoje vamos falar de uma agtech que criou uma solução para tratamento de efluentes, que é um grande desafio, especialmente para granjas de aves e suínos. Ricardo, explica para a gente como as ferramentas do Agro 4.0 podem ter um impacto positivo na sustentabilidade no tratamento de efluentes na suinocultura, por exemplo. Legal, então assim, hoje o cenário nacional e mundial em relação à produção de suínos no Brasil, ela vem se intensificando, né? E com essa intensificação nós temos que pensar no tratamento dos dejetos, né? E esses tratamentos têm que ser então eficientes, porque são efluentes com alta complexidade, alta carga e alta toxicidade. Dessa forma nós temos uma tecnologia chamada eletrocoagulação, que ela trata o efluente previamente, antes de entrar nos biodigestores convencionais, reduzindo essas cargas e possibilitando com que o produtor consiga, com a mesma área que ele tem para lançamento do dejeto, ele consiga ampliar, dobrar ou triplicar talvez a produção de suínos que ele tenha, mantendo a mesma área para lançamento do dejeto. Ok, então pelo que eu pude entender, isso reduz em muito o tempo do processamento do efluente, né? Exatamente, exatamente. A grande vantagem tecnológica que tem nesse tratamento é o tempo de processo, né? As reações convencionais biológicas, anaeróbicas, enfim, levam lá 20, 28 dias, 25 dias, né, para ocorrer, né? E a eletrocoagulação ela é percebida em minutos, né? Em questões de meia hora, 40 minutos, 1 hora. E o outro benefício então seria uma facilidade maior para adequação ambiental e também da utilização da área das propriedades. Exatamente isso, exatamente isso. O biodigestor não vai perder a função dele, ele vai continuar fazendo a remoção de carga orgânica, de carbono, que é a função dele, né? Porém, com a eletro, antes do processo, ela vai remover os fósforos, DQO, alguns metais pesados, né? E melhorar a digestão do biodigestor, porque ele já vai quebrar previamente as cargas que vão entrar no biodigestor. Então vai melhorar o desempenho também do biodigestor, né? Você pode estar pensando que tais soluções são importantes, mas pouco para garantir a sustentabilidade do planeta com cada vez mais gente. Se cada um fizer sua parte, o benefício será enorme. Mas há outras propostas mais ambiciosas. Pensar grande é a característica de algumas das inovações mais importantes da história da humanidade. Por exemplo, reverter as mudanças climáticas é um desafio grande o suficiente? Pois uma empresa brasileira afirma ter a solução para plantar 1 trilhão de árvores, que, segundo a ONU, seriam necessários para colocar fim no efeito estufa. Ficou curioso? Para resolver o problema do gás do efeito estufa, os cientistas dizem que temos que plantar 1 trilhão de árvores. Por isso nós criamos o projeto Vamos Plantar 1 trilhão de árvores. Só que plantar 1 trilhão de árvores não é uma tarefa fácil, né? Uma das maiores empresas de plantio de floresta do mundo planta 42 milhões de árvores por ano. Então, nessa velocidade, a gente demoraria mais de 23 mil anos para plantar 1 trilhão de árvores. Então, com essa finalidade, que a finalidade é atingir 1 trilhão de árvores num tempo viável, nós criamos uma máquina de plantio de floresta. O que vocês estão vendo atrás de mim é o primeiro protótipo da máquina de plantio de floresta. Esse primeiro protótipo ele planta a 6 km por hora. Nós estamos criando uma segunda máquina, ela já está praticamente pronta, está sendo testada. Ela vai plantar a 13 km por hora, o que significa para um usuário convencional, para uma pessoa que não entende nada de floresta. Significa que a gente percorre uma área de 20 hectares em 3 horas e meia. Então, com 100 máquinas, a gente poderia plantar 48 bilhões de árvores por ano. Ou seja, em 14 anos a gente teria condições de plantar 1 trilhão de árvores. Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção?
Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.